Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos ter noções sobre toxicidade de substâncias para que nós possamos no futuro trabalhar os cuidados pessoais nos laboratórios e como se descartar materiais já utilizados. De uma forma geral, nós temos contaminantes sólidos como poeiras, fibras, alongados, pode ser cristalinas ou não, isto é, elas podem formar um arranjo molecular ou não, fumos, como por exemplo a fuligem, ou qualquer outro, vapores de metais fundidos, etc. Líquidos, como neblinas ou névoas, visíveis a olho nu ou microscópicas. Menores ainda, com dimensões coloidais, nós teríamos os aerossóis e os gases ou vapores. Os materiais particulados mais danosos à saúde são os menores. Eles têm dimensões entre 10 micrômetros e 0,001 micrômetro ou 1 nanômetro. Como regra geral, quanto menores, mais penetrantes e mais males produzem à saúde. Eles podem penetrar nos alvéolos, brônquios, bronquíolos, e já foram encontrados em tecidos no interior do corpo humano. Só para se ter uma ideia, um material chamado PM2,5, que significa Particulate Matter do inglês, 2,5 micrômetro de comprimento máximo, na sua dimensão máxima. Se eu alinhar 4 numa bolinha, eu posso alinhar 5 dessas bolinhas num cabelo humano. São realmente muito pequenos. Quanto menor, pior. Como uma forma geral, os materiais particulados, independente do que vai acontecer depois, como reações químicas, bioquímicas, etc., eles causam pneumoconiose. Pode ser benigna, como do caulin, sílica, celulose. Podem ser tóxicos sistêmicas, isto é, produzindo grandes alterações bioquímicas no corpo humano. Em alguns casos, eles destroem o tecido pulmonar, que passa a ser substituído por tecido fibroso. Então, nós temos as pneumoconioses fibrinogênicas, como a antracose da poeira do carvão, siderose do ferro e de seus minérios, silicose da sílica, asbestose do asbesto ou amianto, bagaçose do pó do bagaço da cana e vários outros casos. À esquerda nós temos um pulmão normal, tem algumas manchinhas escuras lá, porque quem mora em cidade com poluição sempre vai ter algum tipo de mancha no pulmão. E à direita, um caso bastante grave e avançado de pneumoconiose. Não é legal. Nós temos contaminantes líquidos na forma de névoas ou aerossóis. Lembrando que quando se fala em aerossol já se fala em dimensões coloidais. Atinge o sistema respiratório epitelial, isto é, a pele e os olhos principalmente. E nesse caso a gente tem pintura em spray, máquinas funcionando porque vão liberar partículas de lubrificante, névoas ácidas, smog sulfuroso, que a gente vai comentar depois. Névoas ácidas nós já vamos falar daqui um pouquinho. Como é que podem se formar, por exemplo, névoas ácidas? Né? Com substâncias que reagem com água, produzindo ácidos, principalmente ácidos fortes. Então, por exemplo, o cloro, que produz o ácido clorídrico, aqui está representado ionizado HCl, porque é um ácido forte. O SO2, que produz... Essa mistura é chamada ácido sulfuroso, né? Seria o H2SO3. Embora não exista H2SO3 isolado, né? Mas o importante é que produz o cátion H+,
que é bastante agressivo ao organismo humano, principalmente aos pulmões. O NO2, o dióxido de nitrogênio, que produz ácido nítrico, HNO3, aqui também representado ionizado, e muitos outros, por exemplo, aqui o pentóxido de dicloro, que produz ácido clórico, né, o HClO3, e também aqui representado ionizado, afinal trata-se de um ácido forte. Entre os gases e vapores existem os asfixiantes simples, como por exemplo um gás nobre, o nitrogênio, né? Nitrogênio não é tóxico, 78% do ar é formado por nitrogênio, mas se você entrar num lugar que só tem nitrogênio, você morre por falta de oxigênio. Aos irritantes como amônia, névoas de ácido sulfúrico, ou SO3 que se transforma em ácido sulfúrico, o cloro, nós já comentamos, o HCl, anestésicos gerais, também chamados narcóticos, classificados mais tecnicamente como depressores do sistema nervoso central, podem levar à parada cardíaca e ou respiratória, podem matar, como o metano, o éter etílico, a acetona, isto é, substâncias apolares. Tóxicos sistêmicos, como por exemplo o cianeto e monóxido de carbono, que vão interferir na absorção de oxigênio, né, impedindo que a hemoglobina se ligue ao oxigênio, como o monóxido de carbono. O cianeto já age lá dentro das mitocôndrias, né, interrompendo a cadeia respiratória. E há casos particulares, a gente vai comentando aos poucos, né? É o caso do benzeno, que pode produzir câncer, leucemia, anemia, teratogenia, que é má formação dos fetos. Compostos halogenados, orgânicos halogenados, são muito perigosos, porque além deles caírem nessa categoria de narcóticos, eles são fortemente hepatotóxicos, levando à esteatose e posteriormente cirrose, bastante perigosos, portanto. Nós dizemos em toxicidade aguda quando a substância é capaz de lascar com você numa única aplicação, num intervalo pequeno de tempo, digamos menor que um dia. Já a toxicidade crônica, ela ocorre quando a pessoa é repetidamente submetida a determinadas substâncias, são exposições prolongadas. Temos os casos dos metais pesados, que possuem toxicidade crônica e aguda, além de contaminarem o meio ambiente, por isso que nós vamos falar um pouquinho mais deles. E, embora geralmente apenas mercúrio, chumbo e cádmio fossem classificados como metais pesados, muitos outros agem de maneira semelhante e passam a ser tratados assim também, né? Como manganês, cobre. O cromo, uma coisa curiosa, a sua toxicidade depende do estado de oxidação do NOx, né? Então o cromo 6, por exemplo, é muito mais perigoso, etc. Falando de alguns metais pesados bem importantes, o mercúrio tem uma ação sistêmica enorme, que vai da inibição de enzimas a alterações de funções celulares, né? Tem toxicidade nas plantas, eles acumulam no ambiente, a gente vai comentar isso mais para frente, são as chamadas biomagnificação, bioacumulação, e tem caso alguns metais pesados, não no caso do mercúrio, que podem ser utilizados como auroterapia, cisplatina, que acho que são utilizados, se eu não me engano, em artrite reumatoide, mas de forma bastante controlada. O mercúrio em si ele não é tóxico, mas quando ele é atacado por alguns agentes, inclusive biológicos como bactérias, ele assume formas como o cátion bivalente ou o metilmercúrio, e dessa forma ele é extremamente biodisponível, isto é, eles podem atingir, penetrar e interagir com os seres vivos.
Teve vários casos de toxicidade em grandes populações, como a demência dos antigos chapeleiros, né, que deu o personagem Chapeleiro Maluco, do livro Alice no País das Maravilhas. Existe uma expressão no inglês, Mad as a Hatter, louco como um chapeleiro, porque eles utilizavam sais de mercúrio e iam se contaminando aos poucos. O mal de Minamata, que aconteceu 2 vezes quando uma empresa japonesa, a Shiso, libera grandes quantidades de mercúrio na água, levando a problemas enormes em populações de ilhas próximas no Japão. E o tratamento que a gente tem são substâncias chamadas quelantes ou mordentes, né? Que no início da intoxicação podem ser utilizadas. Elas geralmente conseguem fazer várias ligações covalentes por coordenação com o metal e dessa forma pode ser retirado do organismo. No caso do chumbo, igualmente, ele age sobre enzimas. Isso significa que todo o funcionamento bioquímico de um organismo fica afetado. Também afeta o sistema nervoso central, simpático, parasimpático, diminui a síntese de hemoglobina, ele é imunossupressor, você vai produzir menos anticorpos, pode levar a delírio, déficit cognitivo, o cara começa a achar que a Terra é plana, que vacina faz mal, etc, né? Ele afeta principalmente trabalhadores da indústria de tintas, que utilizam, como este corante que aparece aqui, utilizam óxido de chumbo, e de baterias também. Antigamente, às vezes ainda aparece esse nome, o envenenamento por chumbo era conhecido por saturnismo, porque isso vem lá da alquimia. Os alquimistas acreditavam que cada metal era regido por um planeta. Como eles acreditavam, na época todo mundo achava que o sistema solar era geocêntrico, tudo era planeta. Então o Sol era planeta, regia o ouro, a prata era regido pela Lua, Mercúrio era regido por Mercúrio e o metal chumbo era regido pelo planeta Saturno, daí vem o nome saturnismo. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.